Aleluia. Graça, paz e de amém? Amém. Mais um dia a gente está aqui para louvar e agradecer ao Senhor. A Ele seja dada sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Como o pastor já começou no domingo passado, né? Esse mês nós estamos falando sobre as palavras que estão lá no capítulo, 1 Coríntios 12, acerca dos dons espirituais. E será assim todo esse mês, né? O Senhor, Ele tem preparado cada mês algo especial para mim e para a sua vida, amém? Então, que a gente possa crescer no conhecimento, crescer na presença de Deus, crescer na busca. E hoje, né, como o pastor já tinha anunciado, nós vamos falar sobre palavra de conhecimento. E como foi o texto que o pastor já tinha lido no domingo, nós vamos começar com ele também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E eu queria ler somente o primeiro versículo nesse momento, que diz assim: acerca, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? E como foi, o pastor já tinha até comentado, né? Não é que Paulo chama você de ignorante. Só que a gente tem que entender ignorante por quê? Porque a gente tem uma maneira de falar assim, quando uma pessoa é grossa, a gente fala assim, ai, que pessoa ignorante. A pessoa te trata mal ou fala alguma coisa, a gente já assimila ignorância. Mas na verdade a ignorância ela trazendo para a gente aqui seria a falta de conhecimento, falta de entendimento. Né? E Deus é tão maravilhoso que a gente às vezes pede as coisas às vezes e Deus dá. Então toma cuidado com o que você está pedindo, porque Deus vai te dar. Porque às vezes a gente quer alcançar as coisas, a gente pede, às vezes a gente até esquece. Mas assim, na minha vida, né, eu sempre orava a Deus e uma oração que eu sempre tenho é que eu peço ao Espírito Santo para me constranger dos meus erros, dos meus pecados e pedir a Ele para eu poder buscar mais na palavra, porque isso aqui é o nosso alimento. Se a gente não se alimentar, como o pastor falou, será que a gente só se alimenta na quarta e no domingo? Eu falo isso porque Deus já tem que tratar disso comigo também. Nossa, você diafoniza, Deus trata isso com você? Com certeza. Eu sou uma mulher normal. E como ser humano, muitas vezes fala mais alto, a gente tende a fazer a nossa vontade. E não aquilo que é certo muitas vezes. Não é verdade? Então, uma coisa que eu sempre tenho orado ao Senhor é isso. O Espírito Santo me constrange. Se eu estiver em algum lugar e ter uma atitude errada, ou às vezes somente concordar com uma conversa de trabalho, vamos dizer assim. Né? E porque eu já passei por situações de graças a Deus, eu sempre procurei esse exemplo no meu trabalho. Mas lembro que teve uma época que eu me peguei, vamos dizer assim, achando graça de conversas que não era para ter graça. A gente acaba se envolvendo, a gente está ali, a gente é trabalho, a gente está ali, às vezes é família. Só que se eu começar a agir igual, como é que eu vou mostrar a diferença? E aí é onde o Espírito Santo age. Que é quando eu estou lá em casa, ou de repente passo até aquela situação e vem aquele negócio, poxa, não era para me ter agido dessa forma. Não era para me ter achado graça dessa conversa, porque não é uma coisa legal. Porque assim, como ser humano, a gente está ali no meio secular. A gente não vive assim, fechadinho, guardadinho na igreja. Não, a gente vive, a gente lida com pessoas cristãs como não cristãs. Só que aí é quando a gente dá a permissão do Espírito Santo agir na nossa vida. E Ele vai te ajudar, se você pedir. Se você não te pedir, Ele não vai, gente. Como eu sempre falei, Ele é muito educado. Ele não vai fazer nada se você não permitir. Ele não vai agir na sua vida se você não permitir. Então, se você quer aprender, se você quer crescer, se você quer ter intimidade com o Senhor, permita-se ser ensinado por Ele. Peça, Ele quer ouvir. Por mais que Ele já saiba de tudo, Ele fica... Imagine quando você quer ensinar... Quando a gente ensina o filho, né? Fala papai e mamãe. Quando a criança fala, como é que a gente fica? É uma coisa normal falar papai e mamãe. Mas quando a criança começa a falar, a gente como pai e como mamãe fica como? Caraca, mamãe, alegria. E assim é o pai. Mesmo que a gente entenda o que a criança quer antes dela falar alguma coisa, né? Com gestinhos, quando a criança é mais nova... Né? Mas quando a criança começa a falar as coisinhas, pedir as coisas a pronunciar, cara, a gente não fica super alegre.
Assim é ele conosco. Por mais que ele entenda o que você quer dizer, ele fica muito contente quando você abre a sua boca e fala com ele também. Né? Então, assim, uma coisa que até mesmo em relação à palavra. Então, assim, eu não tinha costume de estar lendo a palavra todos os dias. E eu me cobrava disso. Eu lembro que teve uma época, não sei se a pastora vai lembrar isso, que eu estava passando por umas situações, e até mesmo isso, que eu queria essa busca, que eu, coitada, fiz a pastora acordar durante uma semana, 3 horas da manhã, para orar comigo. Fiz a pastora, isso é tremendo. Todo dia, 3 horas da manhã, acho que o pastor participou da última, né? Não lembro. Então, 3 horas da manhã eu ligava para a pastora, né? Ou seja, é uma coisa que a gente faz com os pastores, viu? A gente passa, porque eles estão sempre junto com a gente, não é verdade? Sobra sempre para eles. Qualquer coisinha, várias vezes eu já liguei, pastor, estou precisando de ajuda. E às vezes não era nem comigo, era no vizinho, era na casa de alguém que eu via que o negócio estava puxado, ia lá, 3 horas da manhã, geralmente era 3 horas da manhã, um mistério, né? Ia lá ligar o pastor João, coitado. Lá no sono dele, quentinho na caminha dele, com a esposa dele, ia lá acordar eles para nos ajudar. Coisa muito importante, você tem orado pelos seus pastores? Ore, porque eles também precisam de oração. O fardo de vocês às vezes é pesado, imagina dele que carrega o nosso aqui, ó, deles. Não é verdade? E eu sempre busco isso quando eu sinto que eu não estou naquele momento que eu não tenho buscado, que eu não tenho lido. E aí eu peço, Senhor, me ajuda, Senhor. Porque dá sono, às vezes, quando a gente lê a Bíblia, não dá? Dá um cansaço, dá preguiça, é criança gritando. Eu falo, eu tentando ministrar, e acontece lá, eu moro em cima da casa do meu pai bota o som alto que minha casa chega a tremer. E aí meu filho me chamando, não sei quem chamando, eu falei, Senhor, que luta. E quando você determina fazer outras coisas, vai se levantar várias coisas para você não fazer. Pode crer, mas não desiste não, tá? Desiste não, porque Deus ele vai fazer algo na sua vida. Mas se você desistir, você não vai receber. Não é verdade? A gente não tem que trabalhar para receber o salário. Né? Deus ele é tão bom que ele já pagou o preço antes mesmo da gente trabalhar. Não é verdade? Mas mesmo assim, para ele fazer algo, você tem que buscar, tem que fazer a sua parte também. Né? E assim, voltando aqui só para finalizar essa parte, né? Em relação ao pedir a Deus sempre para me ajudar a me manter firme, a ser mais sensível à presença dele, às situações e até mesmo à leitura. O que meus pastores têm feito comigo? A ministrar. Se eu vou ministrar, eu tenho que me preparar. Então, se eu vou me preparar, eu tenho que ler a palavra. E eu estava pensando nisso esses dias. Eu falei, glória a Deus. Deus fez, eu não pedi. E é assim que Deus faz. Se você tem dificuldade de alguma coisa, peça a Ele. Que Ele vai te ajudar. Amém? Então, voltando aqui, hoje nós vamos falar sobre a palavra de conhecimento. E eu até anotei aqui o que significa conhecimento. Né? Que a gente, às vezes, né, eu sempre me atento quando o pastor ministra, até estava no trabalho ali em casa, conversando com a minha prima, aí eu assistindo de novo a ministração do pastor, e eu falei assim, aí ele veio com aqueles remas, alguma coisa assim, eu falei assim, poxa, eu até brinquei, falei assim, aí eu fico até vergonha depois de ministrar depois do pastor, porque, né, ele se sente tão pequenininha, mas é pra quê? Porque ele busca. Se eu buscar mais, eu vou saber mais. Não é verdade? E assim, quando ele vem com certas... O que significa isso? Então, assim, isso vai atentando a gente. Né? Uma coisa que o pastor falava que era muito importante. Traga um caderninho, uma caneta. Anote as ministrações. Anote o versículo. Eu lembro que eu comecei a fazer isso, porque eu comprei um caderninho. E todo culto eu via, botava a data do culto, anotava o tema e os pontos importantes. E eu parei. E é como se eu estou começando a trazer na memória, né? O que tu parou? Tu não quer aprender? Você só vai aprender se você estudar. Tu não tem como passar numa prova se você não estudar. Não é verdade? Não adianta eu pedir assim, Senhor, eu vou lá fazer aquela prova, um concurso. Ah, Senhor, me lembra aquilo que eu estudei. Mas aí você não estudou nada, você quer que eu lembre o quê? E é assim a palavra. Né? Como a gente tem sempre aprendido. Eu falei assim, você quiser aprender, vai ter como aprender. Né? Até mesmo para orar. Se você orar com base na palavra é outra coisa. Porque às vezes você fica perdido sem saber como orar. E a gente aprende aqui, eu aprendi muito isso com meus pastores. Busque na palavra para você ter base bíblica para orar.
para você ter base bíblica para falar em determinadas situações que for preciso, mas só buscando, só conhecendo. Então, conhecimento, né? O que significa conhecimento? Porque às vezes a gente usa certas palavras e a gente não sabe o que é. A gente até consegue encaixar ela numa frase que a gente vai dizer, mas a gente não sabe o significado de verdade. E aí, assim, quando o pastor fala sobre tem que saber isso mesmo. Porque a gente usa assim, a gente até sabe por alto, mas o que significa realmente aquilo que às vezes a gente não sabe. Então, conhecimento, né, segundo o dicionário, é ato ou efeito de conhecer, ato de perceber ou compreender por meio da razão ou experiência. Ou seja, é muito mais do que só, eu conheço. O conhecimento ele é mais profundo do que o que a gente pensa ser. E o conceito dele está escrito assim, né, que eu peguei. É a capacidade humana de entender, aprender e compreender as coisas. Além disso, também pode ser aplicado criando e experimentando o novo. Porque quando você vai conhecendo, você vai descobrindo coisas novas. Quando você vai conhecendo, você vai entendendo. Quando você vai conhecendo, você vai saber como agir da maneira mais correta possível. Na verdade, não é que a gente não vai falhar, a gente pode falhar. Mas quando a gente conhece, é mais difícil da gente errar. E hoje eu trouxe 3 exemplos, né, de servos, né, de homens de Deus na Bíblia, que além de ser servo de Deus, tinham conhecimento humano. Porque a gente às vezes quer galgar tantas coisas, mas a gente não busca o conhecimento específico para aquilo que a gente quer conquistar, né? E o primeiro exemplo que eu tenho é sobre Daniel. Eu até anotei os versículos, se vocês quiserem ler. Se quiser anotar, se não tem seu caderninho, providencia traz a sua caneta e vamos estudar. Não espera outro momento não, aproveita no culto, estuda. Se tem dúvida, depois pergunta para os pastores. E com certeza, se você tiver dúvida, eles vão te ajudar, amém? Daniel, no primeiro capítulo, versículos 3 e 4. Que diz assim, Daniel 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem letras e a língua dos caldeus. Por que eu já trouxe Daniel? Porque Daniel, a gente sempre quando fala de Daniel, lembra o quê? Daniel na cova de leões. Na verdade, Daniel que não cumpriu aquilo que o rei decretou que ele fizesse, ele serviu a Deus. Só que antes de ter isso, tinha uma base antes disso. Não é verdade? E aqui ele relata, né, que Nabucodonosor, o que ele faz? Ele pede, né, quando o reino dele ia lá para poder ir para outro reino, a palavra lá dizia que onde ele ia, ele tomava posse. O que ele fazia? Ele ali, ele pegava, vamos dizer assim, a melhor parte daquela cidade, daquele reino que ele tomou. Né? E então o quê? Ele manda o quê? Como diz aqui, ele pede ao eunuco que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Ou seja, não são todos. Ele não pegava todo mundo. Ele não pegava qualquer um. Ele era bem seleto naquilo que ele queria. E entre eles está Daniel. Por isso que tem Daniel. Então, como eu falei, quando ele invadia, ele ia lá, pegava esses. Só que ele pediu o quê? Que eram jovens que não houvessem defeito algum. Vamos dizer assim, saudáveis, né? Estavam aptos. Ele pede mais assim, boa aparência, instruídos em toda sabedoria, ou seja, não eram pessoas ignorantes. Doutos em ciência, entendidos no conhecimento e tivesse habilidade para se portar no reino. Como eu falei, ele não pegava qualquer um. Ele pegava alguém que tivesse essas qualidades, digamos, específicas, né?
E no versículo 4 lá, ele dizia o quê? No estudo, no negócio que eu estava lendo, que esse programa acadêmico que eles participavam, que eles ensinavam, eles participavam de matemática, astronomia, ciência, magia, ou seja, tinha estudo, tinha conhecimento. Pô, Priscila, mas eu tenho que conhecer a palavra. Sim, a gente tem que conhecer a palavra, mas fora disso a gente tem que ter outros conhecimentos em outras áreas. Eu sempre falo, como é que você vai sobre alguma coisa se você não conhece, não é verdade? E aqui diz assim, Daniel demonstrava então não somente aptidão, mas disciplina, que combinados com sua integridade, ajudou sua nova cultura. Por isso, Daniel e esses amigos, eles se mostraram ser 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do Império Babilônico. Ou seja, isso chamou muita atenção do rei, porque eles não eram pessoas normais. Eles tinham conhecimento, vamos dizer assim, escolar nosso, né? Conhecimento sobre lei, sobre cultura, sabiam se portar. E além de tudo, para melhorar toda a situação, eram íntegros. Ou seja, Deus, ele quando quer fazer alguma coisa, ele faz por completo. Porque ele sabe do que ele vai precisar usar você. Então, se Deus quer te usar em certa situação, ele não vai pegar qualquer pessoa. Deus, ele quer usar todos, mas ele não pode usar a todos. Porque eu não posso pegar alguém, eu posso pegar alguém que não é professor e dar aula numa escola. Não, a pessoa tem que ter um conhecimento, tem que ter um estudo, tem que ter um preparo. Eu não posso pegar qualquer pessoa e tornar um professor. E é assim que acontecia aqui com eles. Então, ou seja, ele já, antes de ter toda essa situação, né, de cova dos leões, ele adquiriu o conhecimento. Ele buscava a direção, a forma correta de agir. E junto disso, o mais importante, como eu falei, era a presença do Espírito Santo na vida deles. A presença do Espírito Santo dá aquele toque mais especial. Que a presença do Espírito Santo, ela nos renova, ela nos fortalece, ela nos ajuda, como eu falei, nos traz a lembrança daquilo que a gente buscou, daquilo que a gente orou. Então, um primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês era o Daniel. Oi? Não estou aberto. Quer falar para mim? No caso desses 4 jovens, aprove a Deus abençoá-los com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E a Daniel ainda mais. Eu também o dom de interpretações e visões de todos os tipos. Sim, isso, eu li isso e esqueci de anotar. Ou seja, quando você busca, Deus dá além do que de repente você buscou. É verdade? Então, além de ter todo esse preparo humano, Deus acrescentou conhecimento, acrescentou muito mais coisas a Daniel. Mas ele acrescentou. Por que Deus acrescentou? Porque Daniel se preparou para aquilo. Se você não se preparar, como Deus vai acrescentar na sua vida alguma coisa? Não é verdade? Obrigada, pastor, por lembrar. Eu li isso e aqui eu não anotei. O próprio apóstolo Paulo, não é verdade? Em Filipenses, capítulo 3, vou ler o versículos 5 e 6, que diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, o nosso apóstolo Paulo, que antes era Saulo, antes de ser alguma coisa para Deus, ele já tinha o conhecimento humano. Eu até coloquei aqui porque ele nasceu em Tarso, na Cilícia, e lá já era o centro cultural, filosófico, econômico, lá era tudo do melhor, vamos dizer assim. Então, assim, o preparo dele, ou seja, ele já era preparado, ele já buscava o estudo. E eu notei que ele, quando jovem, se especializou no conhecimento da sua religião, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele servia. E ele se tornou mestre e fariseu. Ou seja, ele era um especialista rigoroso e escrupuloso no conhecimento, porque ele conhecia toda a legislação. Não é verdade? E cada detalhe dela.
É como se ele pegasse aqui a nossa Bíblia, ele conhecia toda a Bíblia aqui e cada detalhe dela. Será que a gente conhece toda a Bíblia e cada detalhe? Ou será que a gente, na nossa vida toda, não teve tempo de ler? Quando eu falo isso para vocês, gente, como eu falei, quando a gente ministra, eu bato aqui primeiro. Quando eu pego pessoas assim que dizem, cara, que eu já li a Bíblia toda. Eu nunca marquei se eu li a Bíblia toda. Entendeu? Mas eu fico assim, caraca. Aí, a gente está morrendo. Né? Eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, que está voltando para Jesus. Ela é de outra igreja. E ela conversando comigo, ela falou assim, eu coloquei no meu coração que todo dia eu vou ler a Bíblia e todo dia eu assisto pelo menos umas 2 pregações. Ou seja, a gente tem que estabelecer prioridades também. Né? E uma vez eu até acho que coloquei no grupo da igreja sobre como fazer um devocional, porque a gente não sabe, né? Como fazer, como planejar. Eu achei bem legal, eu assisti um vídeo e ele explicava, no vídeo ele até dava depois, lá embaixo, ele dava os links, o PDF, para quê? Para você fazer aquele teu planejamento da semana. E eu falei assim, eu vou fazer isso. Priscila, tu tá fazendo isso? Como eu queria, não. Porque eu ainda preciso, eu estou acertando meus horários, né? Eu estou com uma correria, com um trabalho novo, com curso, tenho as coisas da igreja, então eu tenho que me organizar. Mas dá. Se eu der meu jeito, dá. Porque se eu tiver que ir para uma festa, eu não consigo me organizar para ir para a festa. Se eu não quiser ir para outra coisa, se eu quiser ir para a praia cedo, eu não consigo acordar cedo para ir para a praia. Por que as coisas de Deus a gente tem que sempre deixar assim, ó? Como eles falam lá, Bambu. Por quê? Será que é prioridade, como a gente diz que tem que ser? Porque a gente fala, né? Que Deus é a nossa prioridade. A palavra de Deus é a nossa prioridade. Será que realmente tem sido a nossa prioridade? Ou será que a gente tem deixado para o tempo que sobra, se sobrar tempo para fazer? Né? Então, assim, eu falei assim, eu comecei a colocar, né? Porque eu tenho que estudar, o meu curso, por enquanto está sendo online. Então, eu falei assim, vamos lá, vamos colocar. A gente acorda mais cedo. Eu não consigo estudar tarde se eu estiver cansada. Você já se conhece, então você já pode, pelo que você se conhece, você já pode ir se planejando. Se eu estiver cansada à tarde da noite, é muito difícil eu conseguir estudar, eu não consigo. Eu vou ler e não vou absorver nada. Então eu sei que não adianta eu querer estudar à noite, no final da noite. Então se vamos tentar acordar mais cedo, ou no horário da tarde, no horário do almoço. Tá entendendo como a gente pode se programar se a gente quiser? Né? Então assim, vamos programar, já que eu tenho curso, vamos lá, de 8 às 9 eu vou procurar fazer meu devocional. De 9 para lá eu tenho minha aula. E vamos embora, cada um de acordo com as suas necessidades, né? Cada um tem seu trabalho, tem filho, cada um, você sabe do seu dia a dia. Só que a gente não se programa para nada. Por isso que às vezes não dá tempo para nada. A gente tem que procurar ter um mínimo, uma rotina. Para quê? Para que a gente consiga encaixar as coisas e fazer. Né? E aqui, voltando para Paulo, ele era isso, ele fazia isso. Por que ele cobrava tanto aí dos cristãos? Porque ele achava, né? Não, eles estão errados, não é isso. É como eles viam ali aquela leitura, Torá, né? Então, ele tinha aquele conhecimento ali, daquele papel, daquilo que ele estudou, então ele cobrava rigorosamente quem fazia contra aquilo ali. Se não ia de encontro ao que estava ali, ele cobrava, ele perseguia, né? E aí diz aqui, ele era especialista e rigoroso. Por quê? Porque ele tinha o entendimento que aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou, era certo. Assim acontece em cada religião. Se você pegar uma pessoa de outra religião, e a gente já pegou, se você pegar, tem certas pessoas que conhecem muito mais, digamos, a religião dele do que a gente conhece aqui a palavra de Deus. E por que a gente às vezes não consegue trazer ele para Jesus? Porque a gente não conhece o suficiente. E ele vai assim, eu conheço mais do que você. Como é que quem vai trazer quem? Quem vai conseguir ganhar quem? Muitas vezes quem tem conhecimento maior, a pessoa vai dizer, opa, isso eu não sei, eu quero saber. Mas se ele estiver mais acrescentado que você, como é que você vai ganhar ele? Não é verdade? E Paulo acontecia, ele escrevia e falava grego com a maior propriedade e domínio. Né? E o que acontece? O que aconteceu com Paulo depois que ele se converteu? É só a gente pensar, a gente lembra das cartas de Paulo. Quanto conhecimento?
E por ele talvez assim, após sua conversão, ele fez uso do seu título de cidadão romano e com sua bagagem cultural para conduzir todos a Jesus. Ou seja, com o conhecimento que ele tinha escrita, né, que era muito importante, nem todos os juízes sabiam escrever, sabiam ler, então ele conseguia interpretar, ele conseguia escrever, e assim ele escrevia as cartas às igrejas, e assim ele ia conduzindo, assim ele ia ensinando, mas ele ensinando o quê? Aquilo que ele conhecia, aquilo que ele tinha estudado, aquele conhecimento que ele agregou para a vida dele, não é verdade? Então que a gente possa, não só hoje, na quarta-feira, mas na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias, nem que seja um momento bem simples. Não dá para ler, bota, tem áudio, tem Bíblia em áudio, né? Às vezes sai do trabalho, alguma coisa assim. Aproveita. Não adianta que em ônibus essas coisas eu não consigo ler em carro, porque me enjoa. Então, se você não tem como ler, bota um áudio, sabe? Busca o conhecimento, vamos buscar a igreja, porque a gente só vai vencer com isso. Se a gente não buscar o conhecimento, não buscar a presença do Senhor, a gente vai ser paralisado com o primeiro problema que acontecer. E um terceiro que eu coloquei aqui foi José, né? Todo mundo conhece a história de José, como eu falei aqui. José foi levado ao Egito, foi vendido pelos irmãos e depois ele se tornou governador, né? Mas será que era só isso? Não é só isso. Porque algum governador, alguém com algum cargo, ele vai ser colocado lá de qualquer jeito? Não vai. Alguém chega à presidência de uma empresa de qualquer jeito? Não chega. A gente só chega porque, assim, primeiro, para você lidar com aquelas situações, se você não souber, você já não vai ser colocado lá por causa disso. E em Gênesis 41, 39 e 40, diz assim, Gênesis capítulo 41, versículos 39 e 40. Depois disse Faraó a José: pois que teu Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ou seja, ele ia falar isso para qualquer pessoa? Ele já tinha lá um pessoal dele. Faraó já tinha todos, vamos dizer assim, né, os seus empregados, todos aqueles que serviam a ele. Ele ia pegar alguém que veio de outro lugar, que ele de repente não conhecia, de qualquer jeito para colocar? Não. Mas Priscila, foi Deus. Com certeza foi Deus. Mas vocês acham que José foi colocado lá e ele ficou, né? Só Deus vai me guiar. Não, gente, Deus sim, acima de todas as coisas. Mas para ele governar, como eu falei assim, ele ocupou então o cargo de vizir, como falava lá, né, de governador. E era o principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como por exemplo, encarregado de tesouro, da justiça, da execução e supervisão dos decretos reais. Ou seja, como é que ele ia cuidar de algo que ele não sabia? Como é que ele ia cuidar de decreto, de lei, de justiça, de tesouro, se ele não tivesse conhecimento algum? Não tem como. Então, a importância do conhecimento é a sua base. Como é que tem sido a sua base? A nossa base primeiro é em Deus e na palavra. E em relação às outras coisas que a gente quer galgar, que a gente quer conquistar, a gente precisa ter o conhecimento também. Precisa estudar. Deus, ele não adianta que se você quiser conquistar algo, como eu falei, você não vai passar numa prova se você não estudar. Muitas vezes a gente quer que Deus faça muita coisa pela gente, né? Que Deus nos leve. Se eu me leva lá nos Estados Unidos, gente, eu nem sei falar inglês, eu vou fazer o quê? Vocês estão entendendo assim que eu estou tentando passar? Como é que Deus vai me levar a certas... hoje eu sou formada em contabilidade. Hoje eu tenho um certo conhecimento de experiência porque eu me formei nessa área, porque eu busquei conhecimento nessa área. Só que ficou só nisso? Não. Primeiro, que o mundo ele muda a todo momento. As nossas leis humanas, ainda mais agora, nesse período de pandemia, gente, eu trabalho com contabilidade, com essa parte de leis, eu tenho que ver coisas tributárias. Gente, você tem noção do que mudou.
Às vezes até tem pessoa que entra em contato comigo, né? Pelo seu contador, para poder me pedir alguma informação. Só que eu falei, gente, isso eu não sei. Porque eu ainda não consegui estudar, é muita coisa. E para isso que eu estou entrando em curso. Para que eu estou fazendo? Estou estudando. Tá entendendo? Para quando alguém precisar chegar, eu vou saber o que falar. Eu não vou falar aquilo que eu não sei. Como que aconteceu? Gente, alguém pessoa entrou em contato com ele, olha, essa área aí não é a minha área, até porque, como eu falei, a minha área ela é bem abrangente, né? Só que eu preciso estudar. Então é uma situação que a gente vive hoje em dia. Você trabalha, você entende alguma coisa do seu trabalho? Você entende alguma coisa sobre CLT, que a gente trabalha muito com CLT, para poder a gente ter conhecimento? Então a gente tem que procurar. Né? Procura com quem você acha que sabe alguma coisa. Hoje a gente tem o Google, né? A gente fala do Dr. Google. Não é que tudo que está ali é real. A gente tem que ter esse cuidado, essa atenção. Não fique preso num só lugar. Eu falei, se você tiver a oportunidade de ir em alguém que conheça, alguém que entenda, vá e vá acrescentando tudo isso, né? E vá aprendendo. Eu até anotei um versículo aqui, Deuteronômio 1:13, que é quando Moisés ele começa a dividir, né, a levantar os líderes das tribos. Diz assim: tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe de vós. Né? Ou seja, quer exemplo bíblico? Nós temos vários. Né? Daqui, ele, para poder instruir os líderes, ele não podia também colocar qualquer pessoa. Na verdade, ele não podia chegar ali no meio de Israel. Vem você, vamos lá, você vai ser líder da tribo tal, você vai ser líder da outra tribo. E não é assim. Não foi assim que aconteceu. Porque ele pegou quem? Ele pediu para quem? Os sábios, os entendidos, experimentados entre vossas tribos, para assim pôr como chefe. Se você quer chegar a algum lugar, busque conhecimento. Se você almeja alguma coisa na sua vida, na sua casa, na sua família, busque o conhecimento. E agregado a tudo isso, o mais importante na nossa vida é a presença do Senhor. Amém? Porque ela vai abrir a sua mente. Porque às vezes a gente está cansado, estudando, não consegue, Senhor, não estou conseguindo. Aí vem o nosso amigo Espírito Santo e nos ajuda a colocar tudo no seu lugar. Só que ele vai colocar no lugar que tiver. Se não tiver nada, o que ele vai arrumar? Não é verdade? Então que a gente possa preencher a nossa mente, que tem até aquela frase, né? A mente vazia é a oficina do cão. Então a nossa mente tem que estar cheia de coisas boas. Tem as coisas terrenas? Sim. Como eu falei, eu hoje estudo a área de finanças, essas coisas. Então eu estou enchendo a minha mente nessa parte. E espiritualmente, eu estou buscando na palavra do Senhor. Eu estou buscando conhecimento bíblico, conhecimento que me traz vida. Eu não quero ficar alimentada só na quarta e no domingo aqui na igreja. Eu não quero ficar alimentada só quando eu estou aqui no templo. Às 7 horas, de 7 às 9, de 6 às 8 no culto. Porque a gente não toma café da manhã, a gente às vezes lancha, tem um meio termo assim, dependendo da hora que a gente ainda come de novo. Depois a gente almoça, aí vem o lanchinho, aí o café da tarde, a janta, os beliscos durante a noite, a madrugada, não é verdade? Então pensa assim, vamos colocar assim como se fosse a palavra, como se fosse o nosso alimento físico mesmo. Se lembrou de comer? Oi, a palavra. Se lembrou de estou com sede? Uma palavra. Porque se a gente começar a colocar isso na nossa mente, a gente tem que fazer isso. Porque ninguém vai fazer isso por você, não. O pastor ele vai trazer o ensinamento aqui. Nós como diáconos, líderes, que traz um entendimento aqui. Né? A gente vai trazer sim aquilo que Deus colocar no nosso coração, aquilo que o pastor colocar aqui na nossa igreja. Mas eu não vou chegar assim na cabeça, sabe? Entra na cabeça. Não tem como. Só se você abrir a sua mente para poder aprender, para querer aprender. Primeiro decida o que você quer para a sua vida. Se você também não decidir ficar perdido, você não vai conseguir fazer nada também.
Então decida o que você quer. O que você quer para a sua vida hoje? O que você quer para a sua casa? O que você precisa dentro da sua casa? Já procurou lá? Olhar assim e fazer uma listinha? Né? Uma vez eu fiz isso, é legal. A gente às vezes não vai fazer compra. O que a gente vai, quando vai fazer compra? Geralmente as mulheres, às vezes alguns homens. A gente vai lá na despensa, vai olhar lá, tá faltando açúcar, tá faltando leite. Então você vai ver o que não tem para você buscar aonde tem. Não é verdade? E assim é com a gente. O que está faltando? Você já fez a sua listinha para saber o que está faltando na tua vida? Seja ela espiritual, seja na tua vida secular, seja dentro da tua casa. Né? Como eu falei, uma coisa que Deus tem martelado muito comigo, e eu acredito que com muitos, é a organização. Se tiver tudo bagunçado, você também vai saber o que está faltando? Não tem como. Então vamos organizar a nossa casa. Mas não somente a nossa casa física, a nossa casa espiritual também. A nossa mente. Para que aí a gente veja, opa, isso aqui que está faltando. Então eu vou buscar o conhecimento, o entendimento, eu vou buscar isso aqui que está faltando. Porque às vezes eu já estou cheia de alguma coisa e estou buscando mais ainda. É até uma coisa, é boba, mas assim, é parte do conhecimento. Eu gosto de comprar aqueles temperinhos na loja do Grão da Terra. Aí eu pegava a listinha, anotava e ia lá. Aí uma vez eu fui lá e comprei cúrcuma. Foi. Aí teve um dia eu pensei, pô, tem açafrão. Aí eu fui lá, outro dia eu comprei açafrão. Aí eu trouxe, deixei tudo na bolsa lá, que eu não tive tempo de arrumar. Quando eu fui arrumar para botar nos potinhos, aí tava o mesmo nome. Eu falei, caramba, eu comprei a mesma coisa. Eu comprei errado. Eu fiquei pensando assim, não, mas eu pedi isso pro cara. Eu fiquei aqui na luta ali, né? Eu fiz ou não fiz? Aí passou um tempo, eu falei, pô, eu comprei 2 vezes. Eu fiquei assim, comprei errado. Fui lá, outro dia e comprei de novo. O que eu achei que tinha faltado. Vamos dizer assim, veio só cúrcuma. Faltou açafrão. Comprei de novo. O que aconteceu quando chegou em casa, quando eu fui conferir? Porque até então eu não olhei. Eu falei, não acredito, de novo errado. Pela terceira vez não é possível. Tem alguma coisa. Vai pesquisar se tem alguma coisa a ver um com o outro. Aí eu fui lá no Dr. Google e pesquisei cúrcuma e açafrão. Era a mesma coisa. Tá vendo? É uma coisa bem simples. Aí eu até tinha um grupo de uma nutricionista que eu estava participando e eu fui lá, perguntei também, falei, gente, desculpa a minha ignorância. Ó, olha a ignorância. Desculpa a minha ignorância. Cúrcuma e açafrão são a mesma coisa? Aí o pessoal eu, ai Jesus. Entendeu? Então são coisas simples. Vamos organizar, vamos estudar para você saber o que você tem e o que você precisa. Não é verdade? E só assim que a gente vai crescer. Só assim que você vai alcançar algo novo na sua vida, na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, seja com a sua família. Né? Que às vezes acontecem as coisas na nossa casa e a gente não sabe como agir. Não sabe como agir, vamos estudar. Né? Não sabe como agir, vai procurar. Né? Como eu disse, tem os líderes aqui, tem os diáconos, tem os pastores. Não está entendendo alguma coisa, precisa de alguma ajuda, você tem onde correr. Se é oração, vá orar, porque eu posso até orar por você, mas tenha certeza de uma coisa, o efeito vai ser muito melhor quando você se prostrar e buscar diretamente. Aí você não vai precisar de buscar meios termos para te ajudar, você vai buscar diretamente com aquele que te dá liberdade. Não é verdade? A gente vai quase direto a ele, vai direto. Não tem ali, o canal é limpo. A gente aqui polui e suja o canal às vezes, com as nossas atitudes. Né? E basicamente o que eu tinha que trazer aqui, né, o que eu falei, que o Senhor ministrou no meu coração é isso. Busque conhecimento. Se organize, tenha o seu devocional, tenha o seu momento de leitura, tenha o seu momento de oração, porque é isso que nos faz permanecer firme. É isso que vai fazer a gente estar forte diante aí de tudo que a gente tem passado, né? Esses casos de doença, essas coisas todas aí, a gente às vezes fica perdido, né? A gente liga a televisão, acabou o Covid, não acabou o Covid. Calma, respira, busque aquele que vai trazer a verdadeira solução para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. E buscar no Senhor, porque Ele vai nos dizer o caminho certo que a gente deve seguir. Se você tiver uma dúvida, tiver
medo, não sei. Não sei o que você tem, não sei o que passa na sua cabeça. Você que está aqui, você que está em casa, onde quer que você esteja nos assistindo. Mas o Senhor, Ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a te ensinar. É como eu falei, o Espírito Santo, Ele quer fazer morada aqui dentro. E Ele quer tratar tudo isso. Entendeu? Ele não quer tratar só o seu braço. Ou só a perna. Ele quer te tratar por completo. Então, se deixe ser ensinado por Ele. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Deixe Ele abrir a sua mente para o entendimento que você ainda, de algo que você não percebeu. De algo que você acha que faz que é normal, que não te faz mal, mas na verdade está te fazendo mal. Né? A falta do conhecimento, a falta de entender nos faz errar. Então, quando você busca, você só sabe que ultrapassou o limite de velocidade quando você vê aquela plaquinha, não é verdade? Então, busque a sua plaquinha para a sua vida também. Como eu falei, busque o estudar. Você quer crescer na sua vida? Vamos estudar, vamos crescer. Tem, nesse período aí, tem tantos cursos grátis. Eu já compartilhei, outras pessoas já compartilharam. Tantos cursos. Só não aprendeu quem não quer, gente. Só não aprendeu não. Só não aprende quem não quer. Porque está tudo aí para você. Tem coisas grátis na internet que você pode estudar. Tem vídeos grátis na internet, muito bons. Né? Vê aquela área que você precisa, que você gosta, né? Que você quer aprender, que você se identifica mais e estuda. Em relação à palavra também, tem vídeos bons na internet. Né? Temos aqui a nossa igreja. E só depende de você. Entendeu? A sua parte e Deus vai fazer a dele, amém? Vamos estar orando então. Já pedi para colocar um louvor. E vamos entregar a nossa vida, a nossa mente, né? E permitir aprender e conhecer o Senhor, conhecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E deixar que o Senhor nos trate no momento certo, na hora certa. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que se passa na sua mente, no seu coração. Ele sabe onde você precisa ser curado. Ele sabe onde há uma necessidade a ser suprida. Ele sabe. Mas você também pode abrir a sua boca e falar com Ele, amém? Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem nos dado essa oportunidade de conhecer, de aprender, de buscar sabedoria, de buscar os dons espirituais, aquilo que só Tu pode dar para as nossas vidas, Senhor. Tu quer nos abençoar, Tu quer nos usar, Senhor. Mas muitas vezes, para a gente não se preparar, Senhor, Tu não pode fazer isso. Então que a gente venha se preparar e venha buscar crescer, buscar ter de intimidade com o Senhor, buscar se envolver na presença dEle e permitir-se ser tratado e curado, sem medo, sem restrição, mas livre. Querido, você tem livre acesso à presença dEle.
abençoada, né? Enquanto a Bíblia estava falando aqui no início, né? Eu pedi para ler o versículo 17 de Daniel, e lá dizia assim: o Senhor deu a Daniel a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Muitas das vezes a gente erra porque a gente pensa assim: o Senhor deu, então a gente associa o Senhor dar com uma manifestação sobrenatural, não é assim? Você pensa assim: o pastor no final do culto vai chamar a gente lá na frente, já que é um dom de Deus, ele vai botar mãos na nossa cabeça e o dom de conhecimento vai vir sobre a minha vida. Eu não sabia nada, eu não sabia quanto era 1 mais 1. Aí o pastor vai botar a mão, eu vou sair da igreja sabendo quanto é 1 mais 1. É assim, às vezes a gente pensa assim. E quando a Priscila deu falando que Deus deu a Daniel 10 vezes mais sabedoria do que aos outros, significa o quê? Que o dom de conhecimento nada mais é do que a capacidade de Deus de dar a nós um entendimento superior. Ou seja, todos terão que estudar, mas pelo Espírito habitar em nossas vidas, nós teremos uma capacidade de aprendizado maior. Nós vamos aprender mais do que aqueles que não creem ou não têm esse dom do Espírito, que é o dom do conhecimento. Então não quer dizer que eu não sei nada e Deus vai vir, vai tocar em mim e eu vou aprender tudo. Não. Simplesmente Deus deu a Daniel uma capacidade superior aos babilônicos, e Daniel tinha essa capacidade 10 vezes superior. E por isso as pessoas ficavam maravilhadas. Nossa, como é que pode? Daniel, profundo conhecedor, assim como o apóstolo Paulo. Então, que você busque, como a Priscila falou, você busque aprender, estudar, e serve isso para todas as áreas da nossa vida. Não só para as questões espirituais, como a palavra de Deus, mas também na sua vida secular. Se você quer ser um profissional melhor, se você quer ser alguém que tenha uma vida financeira de êxito, né, quer chegar, galgar cargos importantes profissionalmente, se você não estudar, meu amigo, por mais que você sirva a Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você precisa estudar e buscar e adquirir conhecimento, e Deus vai te dar a capacidade de conhecer sobre todos os temas que você precisa conhecer, desde que você medite e estude, né? E uma coisa que a Priscila também falou que eu achei interessante: o que é o conhecimento, né? Olha que interessante, ela disse que o conhecimento é a capacidade de entender não só aquilo que você estuda teoricamente, como também aprender com as experiências da vida. Olha que interessante isso, né? Muitas das vezes a gente conhece muito o que é teórico. Eu conheci muitas pessoas assim, conhecia muita teoria, mas com relação às experiências da vida, nunca conheciam nada. Ou seja, sempre se davam mal nas experiências da vida, porque não tinham a capacidade de aprender. Eu costumo dizer que maturidade nada mais é do que aprender com aquilo que a vida coloca diante de nós. Então a vida me proporcionou passar por uma luta, eu aprendi com aquela luta, e lá na frente eu não vou, quando aquela outra luta parecida com aquela vier, eu não vou mais cair naquilo, porque eu aprendi, eu amadureci, eu cresci com aquela situação que eu passei. Então a gente, conhecimento está associado à teoria e também à prática, às experiências de vida. Então a gente precisa pegar aquilo que a gente aprendeu teórico e praticar isso na nossa vida diária, naquilo que nos cerca, nas ações que nos cercam. Então, busque esse conhecimento de Deus, né? Como a gente sempre diz, você é um servo do Senhor, tem o Espírito Santo sobre a sua vida, essa capacidade de conhecimento está sobre você. Agora, faça a sua parte. Estude, medite, naquilo que você se propôs a fazer, tenha conhecimento, né? Ainda que você se propôs a vender coxinha, né? Vai buscar conhecimento a respeito da coxinha, né? A Priscila estava falando aqui sobre dieta. Ela foi lá e comprou 3 vezes a mesma coisa. Por quê? Por falta de conhecimento. Se tivesse me perguntado, eu sabia. E eu tomo isso também. Então eu já tinha visto cúrcuma e açafrão são a mesma coisa. Tá vendo? Não perguntou a quem tem conhecimento, se lascou, né? Estou brincando, gente. Mas é uma verdade, às vezes coisas simples, né? Então se você tem dúvida, busque conhecimento, né? Você já gastou 3 vezes para comprar a mesma coisa, né? Olha só, 3 vezes. E às vezes a gente está na vida assim. A gente
quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara, e o conhecimento está ali na nossa frente, mas a gente não quer buscar o conhecimento, porque a gente aprendeu de um jeito, a gente tem que fazer daquele jeito, tem que ser assim, e o conhecimento está aí. Então busque, estude, leia, medite, e Deus vai abrir a sua mente, vai te levar a níveis extraordinários, não só na sua vida espiritual, mas principalmente também na sua vida, como eu falei, como profissional, como marido, como mulher, como filho. Abra a sua mente, deixe o Espírito Santo fazer coisas extraordinárias em você. Amém? Levante sua mão direita aí. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Essa palavra ficou guardada em meu coração. Enquanto alguém pregava sobre o conhecimento, eu lembrei de uma ovelha desta igreja. De uma vez eu preguei aqui falando parecido com isso, e ela me mandou uma mensagem muito, meia-noite e pouca, falando que Deus tinha falado com ela da necessidade dela voltar a estudar. E eu falei, obrigado, Senhor. Mas pastor, nós estamos falando de coisas espirituais. E voltar a estudar é espiritual. Crescer profissionalmente é espiritual. Se tornar uma pessoa melhor é espiritual. Crescer num todo é espiritual. Então que esta palavra desta noite gere esse sentimento e esse pensamento no teu coração. Não só relacionado às questões bíblicas. E nós estamos falando sobre Bíblia porque a Bíblia é a nossa prioridade. O nosso relacionamento com Deus é a nossa prioridade. Mas Deus quer abrir a tua mente e estabelecer essa capacidade de conhecimento em todas as áreas da sua vida. Então busque o conhecimento. Abra a sua mente e deixe o Espírito Santo te ajudar e te auxiliar e te capacitar para que você aprenda sobre tudo aquilo que você precisa aprender. Assim, Deus, nós recebemos essa palavra no nosso coração. Guardamos ela, Senhor, e que nós possamos praticá-la para sermos a cada dia pessoas melhores e que possamos fazer a diferença. Assim como Daniel, assim como o apóstolo Paulo e assim como José. Não só fizeram, mas como fazem até hoje em nossas vidas. Porque por meio do conhecimento e dessa capacidade de Deus, eles deixaram coisas fantásticas, escritas, que marcaram e mudaram a história de nossas vidas. Que nós também não possamos, como eles, deixar escritos como a Bíblia, mas deixar através das nossas ações, do nosso exemplo, da nossa vida, um legado, um modelo que possa transformar outras vidas também, Senhor. Assim, Deus, juntos nós oramos e te agradecemos pela tua palavra. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, as doces e incomparáveis consolações e o amor de Deus Pai esteja com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada em cada canto desta terra, mas em especial com você que está aqui nessa noite. Se você crê, recebe. Um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus. Domingo dom da fé. Mas tua fé é um dom? É, a fé é um dom, você vai aprender. Existem dois tipos de fé. Você vai aprender esse domingo, né? E essa fé que nós vamos falar, ela é um dom, amém? Acharam esse relógio aqui, ó. Se por acaso é seu, nos procure. Estava onde? Sabe não? A Gabriela, a Nete, apareceu agora. Só me procurar depois. Boa tarde, Senhor. Uma noite abençoada. Até domingo. Fique com Deus.